Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição deste 14 de fevereiro, sexta-feira. Comigo estão José Faustino e Silvério Cunha, o meu nome é Luís Matias. Começamos o programa de hoje com um tema internacional que tem marcado e marcou bastante a semana. Trump apresenta um plano para a Ucrânia, um plano que parece, segundo algumas notícias, colocar num patamar de normalidade a relação com Vladimir Putin. Está também previsto um encontro entre os dois líderes, uma reunião a realizar-se na Arábia Saudita. José Faustino, um telefonema de Trump antes de falar com Zelensky e sem combinar nada com os aliados europeus. O que é que significa este tipo de atuação de Donald Trump? É o fim das instituições na relação entre Estados? Bom, E o que é que isto vai dar boa tarde. com a Ucrânia? Temos aqui um problema. Temos aqui vários assuntos para tratar, como é costume, e devíamos ter um programa exclusivamente para este problema e do que é que está a passar. Mas hoje estamos a começar por este, Porque podemos ter até mais tempo com ele. Porque eu acho que no dia 12, quarta-feira, mudou uma nova era. E mudou uma nova era porque tivemos a prova provada de que Donald Trump, que eu passei a chamar de um velho fanfarrão, mudou o curso de tudo isto. E o curso foi mudado pelo seguinte: esse ingênuo telefonema que Zelensky ficou muito aborrecido de ter sido primeiro para o Putin e não ter sido para ele. Eu percebo o Zelensky, compreendo, e ele tem razão. Na questão formal ele tem razão. Mas isso não é o mais importante, segundo me parece. O que me parece é que Trump, armado em velho fanfarrão, foi falar com Putin como quem diz: eu vou resolver isto, naquele princípio eu resolvi isto em 24 horas, vou resolver depressa. E a ideia com que ficámos, enfim, cada um fez a leitura que fez, a leitura que eu fiz é que Trump teve entrada de leão e saída de sendeiro. Por uma razão muito simples. Putin é um indivíduo muito inteligente, não é parvo, não é maluco, sabe muito bem aquilo que quer. Eu já aqui o tenho comparado muitas vezes e cada vez o comparo mais e cada vez as coisas parecem mais. Há quem diga que a história não se repete, eu não tenho bem a certeza disso. Estou a ver as coisas todas outra vez, parece que estou a ver uma reprise de um filme que já passou. E Putin, que cada vez se parece mais com Hitler, dê-lhe a volta completamente. E portanto, Trump teve uma entrada de leão e uma saída de sendeiro. Eu não digo que Trump entregou a Ucrânia a Putin. Não chega a esse ponto, não há nada que nos prove isso, mas há muita coisa que se passou, nomeadamente ele, logo à partida, e para um experiente negociante, abrir jogo e dar logo à partida qualquer uma coisa que nem lhe foi pedida. Portanto, ele diz logo: não, a Ucrânia não entra na NATO, e ficam com terreno. Portanto, houve logo ali uma série de situações que ele dá à partida. Portanto, um negociante como Trump, esperava-se, se ele fosse de facto um negociante, mas é um velho fanfarrão, ele diria que, vamos ver, estás disposto, ou estás, como ele o tratar, a negociar ou não com o Zelensky, com os europeus. Ele nunca devia excluir os europeus, tem-o feito sistematicamente em todos os sítios, em todos os fóruns. Vamos negociar todos, vamos sentar à mesa, vamos preparar isto e vamos partir do ponto zero para ver o que é que se entende. E o Putin havia de dizer: eu quero isto, quero isso, depois logo se vê. Ora, sai-se de lá, porque há quem soubesse, portanto, estes telefonemas não são feitos assim como nós agarramos no telemóvel e ligamos para um amigo, e está sempre pessoas a assistir de um lado e do outro, e houve quem tivesse ouvido a conversa. E na realidade, as coisas, nesse aspecto, não estão bem encaminhadas. Agora, o que se vai seguir, portanto, continuamos a não falar na Europa. Zelensky, vamos ver até que ponto é que tem força para impor a presença da Europa nas negociações. Eu começo a ter dúvidas disso. Os Estados Unidos têm tido aí o secretário de Estado da Defesa, vários representantes, vários indivíduos da administração Trump a dizer as mais variadas coisas. E, em resumo, podemos dizer assim, que não se volta para o território base original da Ucrânia, a Ucrânia não entra para a NATO,
Trump diz que foi o maior contribuinte para a guerra na Ucrânia, o que não é verdade. A Europa contribuiu com mais. Diz que quer receber dinheiro por isso, através da entrega de terras raras, que por sua vez parte delas estão no domínio da Rússia, e é o que sabemos, mas diz. Não, a questão da contribuição. Também há muitos europeus a dizer que os Estados Unidos é que são o maior contribuidor, quando sabe que do cálculo, em armas sim, mas tudo o que tem sido dado à Ucrânia, a Europa tem uma conta superior. O que é que leva alguns europeus a dizerem isto de forma gratuita? Eu não sei, há europeus que estão com Putin, não é? Portanto, Putin tem uma visão imperialista. Orban, aquele homem do Fico, que ele se chama, do Robert Fico, e outros mais, são de Putin. Aliás, é curioso que depois deste encaminhamento todo, porque houve aqui 2 ou 3 dias em que Trump esteve calado, e depois houve o telefonema de iniciativa dele para Putin, que estava desejando o telefonema. E a partir daqui desencadeia-se tudo. É claro, depois desenvolvem-se uma série de coisas à volta de tudo isto. E é curioso que eu tenho que puxar aqui dos meus apontamentos, porque vou-me esquecendo de algumas coisas, mas uma notícia quase não teve importância nenhuma, não teve quase importância nenhuma, mas aparece um tal senhor, a ver se eu digo o nome bem, Petro Poroshenko, que foi o indivíduo que foi o adversário de Zelensky nas eleições. Poroshenko. Era o rei do chocolate na Ucrânia. Que é um oligarca ucraniano e adversário político de Zelensky, que já veio aparecer a dizer qualquer coisa. E também parece que foi ventilado na conversa entre Trump e Putin de rapidamente haver eleições. E parece que Zelensky até estará disposto, quando houver paz na Ucrânia, quando pararem as hostilidades, quando regressarem alguns dos que estão, digamos, fora da Ucrânia, e quando o exército tiver algum descanso para poder votar, que haverá eleições. Ora, não há condições para haver eleições tão depressa. Esta é a situação. Portanto, está viciado. E o que Putin pretende é justamente conquistar o mais que puder a Ucrânia, ficar com a Ucrânia não entrar na NATO, Trump receber as terras raras em troca deste material e exigindo à Europa que se arme, que se prepare para estar na NATO, comprando equipamento americano, porque não tem tempo de se reindustrializar, embora já haja muita coisa na Europa, mas não tem tempo para se reindustrializar. E, portanto, com tudo isto viciado. Depois, para garantir a segurança na Ucrânia, a Europa mete lá 100 ou 200 mil militares, porque há dúvidas. E é uma margem destas, 100 a 200 mil, é o que se fala. No mínimo 100 mil. E de europeus, que o senhor Trump diz que são europeus, mas não fala com a Europa. Portanto, a Europa tem que contribuir mais para a NATO, comprando equipamento aos Estados Unidos, tem que pagar aos militares para garantir a segurança da Ucrânia e não tem contrapartidas, não tem negócios já vos vou na parte das terras raras. Para uma análise de compreensão até esse tipo de ação, mas queria passar ao seu... Não, mas portanto, só para concluir, resumindo e concluindo, isto tem que ser muito quase telegráfico, porque isto era um assunto que tinha que ser complexo e tinha que ser desenvolvido. Tem muitos subassuntos. Resumindo e concluindo, não estando tudo perdido, as coisas não estão nada bem encaminhadas. Silveira Cunha, boa tarde, bem-vindo. Esta é uma traição à Ucrânia? Boa tarde. Bem, eu acho que eu aí discordo do José Faustino, eu acho que está tudo perdido. Para aquilo que era o que se pretendia e o que se dizia no princípio. Está para mim, está. Eu vou dizer porquê. Porque eu acho que estruturalmente está. No plano da conjuntura está muita coisa perdida e no plano da estrutura, como estamos num modelo e numa curva da história, vai acontecer, provavelmente, que alguma coisa se vai perder ainda mais. Eu queria começar por uma coisa que eu acho que é espantosa e que significa bem como é que o modelo mudou. Há uma frase de Trump muito curiosa, que foi anteontem, penso eu, quando lhe perguntaram numa conferência de imprensa o que é que ele pensava, depois daquela conferência de imprensa em que ele esteve com o Elon Musk e o filho,
sentados na sala oval em que o filho do Elon Musk, aliás, mandou Trump sair porque o presidente era o pai. E Trump, curiosamente, calou-se, que é uma coisa espantosa. Trump não comentou, à frente de jornalistas e tudo, quer dizer, o miudinho, não é? Ele tem para aqui há 6 anos. 4 anos. Disse que o que estás a fazer sentado, que o presidente é o meu pai, e acontece que o Elon Musk de pé não disse nada e Trump olhou para o rapaz, para o miúdo calado. Foi uma coisa insólita. É histórico, eu acho que é um episódio histórico, vai ficar para a história. Mas Trump fez uma afirmação muito estranha, que foi esta. Ele disse assim: bom, a verdade é esta, é que morreram muitos russos na guerra da Ucrânia, e como morreram muitos russos, eles têm direito a ser compensados em território, que é uma coisa espantosa. Ou seja, Trump dá uma volta por cima e acha que, no fundo, quem invadiu a Ucrânia foi a própria Ucrânia para combater com os russos, porque os russos, coitadinhos, tiveram muitos mortos, e como tiveram muitos mortos, têm direito a uma compensação territorial, que é espantoso, é inverter a ordem do jogo. Quem invadiu foi a Rússia e passa por vítima. Ele fez uma afirmação espantosa. Bem, eu acho que esta afirmação insere-se num princípio que é este. É o princípio do século XIX, das pentarquias, da pentarquia, que, aliás, Kissinger também examinou num livro que ficou célebre, que é um grande livro, aliás. No fundo é assim. É uma Europa, é um mundo de potências, e as potências, há potências de primeira e Estados de segunda, e haverá até Estados de terceira. E acontece que ele próprio, aliás, Putin, uma vez já disse, ainda quando ele de vez em quando vinha a terreiro falar, ele disse mesmo assim. E devo dizer que, aliás, li 2 artigos de especialistas em relações internacionais que falavam nisso e diziam assim, no modelo do sistema de Estados civilizados, como se dizia no século XIX, que durou até a Segunda Guerra Mundial, portanto, vá lá, entre 1805, 1815 e 1939, havia potências de primeira, potências de segunda, isto é, Estados de primeira, potências de primeira, Estados de segunda, Estados de terceira. E uma potência de primeira classe só se estava com potências de primeira classe. E as questões eram resolvidas no âmbito da sua esfera de influência. Por exemplo, Portugal, que sempre foi um Estado de segunda, na Europa do século XIX, estava na esfera de influência do Reino Unido. E sempre que havia um problema qualquer, como o mapa cor-de-rosa, por exemplo, o reino da Prússia, a Alemanha na altura já, o Império Russo, a França, não se incomodavam com isso. Portugal está na esfera britânica, os britânicos ocupam esse lado do Portugal. E eles mandaram o ultimato e mandaram sair dali. E nós saímos. Ora bom, acontece que quando é assim, e Putin disse uma vez isso. Mas o senhor acha que a Europa já perdeu esse poder de potência dominante? Não, mas deixe-me concluir a ideia. Eu já responderei isso. É que eu acho que há um problema aí, de facto. Não, eu estou de acordo consigo. Agora, o problema que se entramos nessa época, então, isso não há dúvida. O que é que acontece? É quando isso acontece. Mas pode não estar tudo perdido. Passa a ser legítimo, por exemplo, aquilo que, aliás, houve muitos teóricos da altura que justificaram isso, passa a ser legítimo. Ocupar territórios, depois há guerras, as guerras são pagas em territórios, rearranjos de fronteiras, tratados assim, às vezes indenizações de guerra, coisas do género. E Trump veio inaugurar, regressou ao século XIX também. Certo. E veio, portanto, inaugurar esse sistema que tudo se resolve desde que toma lá da cá. E toma lá da cá não tem a ver com justiça nem nada. Certo. Aquela frase dele de que a Rússia tem direito a uma parte da Ucrânia porque morreram muitos russos na invasão da Ucrânia é em si mesmo uma frase espantosa, porque é uma contabilidade ascética, sem valores por trás. Ele tem direito a ser compensado por tudo que contribuiu ele próprio. Exatamente. Ora bem, o que acontece? É que eu acho que esta Para não falar que tem direito à Groenlândia também. Exatamente. Nós voltamos a isso e acontece que ao voltar a isso, estamos perante um líder político mundial que, na verdade, claro, não oferece nenhuma confiança, evidentemente, e que está preocupado, sobretudo agora com a China, e que, obviamente, teve até o próprio secretário de Defesa norte-americano, teve já teve a franqueza de dizer publicamente que o artigo 5º já não se aplica, porque o contexto é outro. O que interessa é o que está no terreno. O que é engraçado é que o artigo 6º proíbe que não se aplique o artigo 5º, portanto o Tratado da NATO está a ir para o cesto de papéis completamente, ele já não se aplica, nós não temos interesse nisso, temos o nosso grande problema com a China, e vocês aqui arrumem-se, porque a questão da Rússia, a Rússia não é um problema para nós, já não é um problema, é um Estado pelos de segunda. Nós traficamos com ele, fazemos uma troca, o tipo acalma-se, julguei ele, portanto, acalma-se e vocês europeus depois terão que arranjar-se no status quo que derivar desta situação.
e nós lavamos as mãos. Isto deve dizer-se uma coisa, é uma teoria isolacionista norte-americana que já existiu durante muito tempo e teve no século XX, em plena Guerra Fria, teve alguns tipos a defender isso. Houve um grande jornalista, deve dizer-se que um dos grandes pensadores disto foi um jornalista americano, Walter Lippmann, que morreu para aí nos anos 60, que uma vez disse isto, nos anos 50, disse assim: não nos preocupemos com o mundo. Os Estados Unidos vão preocupar-se apenas com a América do Norte, Central e do Sul. E um bocadinho da Europa. O resto, a África, a Ásia, isso é deixar andar. E a China e a União Soviética não queremos saber. Se eles vierem para aqui, para o nosso quintal, é que nós repostamos com armas atómicas. De resto, o mundo fica assim dividido. Tratado de Tordesilhas, portanto. O que é que sucede? É que agora a situação complicou-se muito mais. E, de facto, Trump vem tratar os aliados como... Portanto, para Trump não há questões de aliança, não há questões político-culturais, não há questões histórico-culturais. Para ele isso não existe mesmo. E vou dizer uma coisa com toda a franqueza. Eu acho que Trump é muito natural nisto, porque ele pensa mesmo assim. Ele é sincero, de facto, ele é sincero. Ele pensa assim e está despido de quaisquer outras preocupações. Ele não tem outras preocupações. E o que é que sucede agora? É que isto passa por várias coisas. Passa primeiro pelo facto da Rússia ficar com uma boa parte daquela zona, a Crimeia nem se fala, provavelmente Donetsk e Lugansk, pelo menos isso fica, que não será tudo o que ele tem 20%, Donetsk e Lugansk não são 20%, é um bocado menos, mas ele vai ficar com essas três coisas no mínimo. Kursk vai servir para salvar a honra da Ucrânia, quer dizer, dá cá os 2.000 km² de Kursk e nós em contrapartida não ficamos com os outros 5.000 ou 10.000 que são provavelmente as centrais nucleares. Sim, e acontece que depois disto tudo vai passar pelo fim de Zelensky. Aliás, Putin já disse uma coisa clara: não se sentará nunca à frente de Zelensky, ou seja, a Rússia não vai negociar com a Ucrânia, que é um Estado de segunda. E isto é um facto. Quando começou a Guerra da Crimeia, eu lembro de um artigo que foi escrito a dizer isso precisamente. Compreendam que a Ucrânia é um Estado de segunda. Portanto, a Rússia não fala com o Estado de segunda, fala com o Estado de primeira. Isso serão os Estados Unidos sempre. E portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa um bocado dramática. Acredita que o Zelensky não vai estar nas negociações? Eu acredito que ele vai estar num lugarzinho muito escondidinho. E acontece que não vai mandar nada. Não olham um para o outro. Não sei se não vai mandar nada. O que vai acontecer é uma coisa, que o problema aqui que se põe é que a União Europeia, entretanto, ainda hoje vem essa notícia, está a tentar blindar o mais possível Zelensky. E acontece que está a tentar arranjar um modus vivendi para isso. Mas há uma coisa que se nota já com clareza. Por exemplo, agora quando foi desta cimeira da inteligência artificial, Macron fez uma coisa que é correta. Convidou para um jantar o J.D. Vance, vice-presidente, não é presidente, protocolo de Estado. Mas quando foi da abertura da conferência mesmo, ele, como foi chefe de Estado, não foi convidado para o jantar. E J.D. Vance reagiu tratando Macron como se fosse um criado. E fez um discurso muito agressivo. E mais, e a seguir deixou Macron e Ursula von der Leyen falaram sozinhos, foi-se embora. Isto é um ultraje em qualquer lado. O vice-presidente norte-americano não ouviu a presidente da Comissão Europeia e o presidente de uma potência nuclear, curiosamente, e membro do Conselho de Segurança. Foi-se embora. Disse assim, fiquem a falar sozinhos. Deixou avisos muito sérios, como se estivesse a ralhar a meninos de escola. Portanto, neste momento, a União Europeia, de facto, está com um problema de fundo muito grave. É que, desta vez, de facto, as coisas vão ser feitas de uma forma muito mais sistemática, muito mais brutal, muito mais forte. E acontece que desta vez, e claro, e depois aos putinistas, em toda a Europa, que têm uma certa, digamos assim, vontade de poder. E devo dizer o seguinte, só para dar aqui um condimento novo, que talvez seja uma notícia interessante, que é esta. Tudo isto também tem por trás teorias. É bom lembrar uma coisa. Na questão da inteligência artificial, que está a dominar muito a problemática geopolítica, por causa das questões das novas tecnologias, quando a União Europeia quer regulamentar e fazer bons negócios, os Estados Unidos não querem desregular, porque isso vai permitir que haja uma corrida sem peias com a China e uma corrida a favor dos americanos, em termos económicos, e a União Europeia não está interessada nisso, como é legítimo. Acontece que Trump, que lançou tarifas por todo lado e mais alguns, não é? Ouvi dizer hoje que, sinceramente não sei se é verdade, que a União Europeia neste momento lançou tarifas que até são mais elevadas que as de Trump, que é para mostrar um sinal de firmeza, mas acontece o seguinte, é que há uma teoria que está agora por trás e que dizem que inspira Musk, inspira os oligarcas da grande tecnologia, que aliás está a desagradar muito à grande indústria automóvel americana, toda essa zona da economia americana está zangada com Trump já, mas acontece que há toda uma teoria, que é a teoria que está na base de um pensador americano que vive em Xangai, que é Nick Land, e que é o chamado aceleracionismo, que diz que
o mundo está nas mãos tecnológicas, que o futuro já está aí e que para isso será preciso simplificar a política, retirando a democracia liberal da equação e passando a ser uma democracia, entre aspas, popular como a da China. Que é isto que ele defende. E por isso é que ele vive em Xangai. E, curiosamente, ele escreve livros. Nick Land escreve livros e é um radical a esse nível. E dizem que Musk, aliás, está inspirado por ele. Pouca gente fala nele, porque é o tal filósofo que está por trás do tipo que tem poder. Agora, para terminar, eu acho que, de facto, este novo modelo é um modelo paradoxal. Porque é um modelo que, por um lado, é altamente tecno. Por outro lado, é do século XIX. Não é? E, portanto, é um modelo que é um bocado paradoxal e... Há uma coisa que vai acontecer que é inevitável, é que eu penso que toda esta política económica americana de Trump, das tarifas genéricas e da guerra comercial, vai obrigar a União Europeia a fazer uma coisa que tem que fazer urgentemente, mas que, a meu ver, os líderes europeus parecem estão paralisados, que é voltar-se para o resto do mundo, que, apesar de tudo, preferirá juntar-se à Europa do que juntar-se à China. Por exemplo, eu penso que Modi, em certo sentido, não confiará muito na Rússia nem na China. E pode vir a ser captado para o lado europeu. O Brasil tem para ser captado para o lado europeu. E acontece que isso, há que fazer isso. A Turquia também, claro. Mas a Turquia, enfim, está na NATO e tal. Agora, o que eu penso é o seguinte, e é forçoso uma coisa, eu lanço aqui de novo uma ideia que é esta, já falei disso na semana passada. Há um grande politólogo francês atual e geopolítico, que é Georges Dussouis, que tem mesmo um livro intitulado a dizer assim, impunha-se a fundação de um Estado europeu já. Será Zé Faustino? Faustino, não, Matias, nem que fosse preciso pôr na rua a Eslováquia, a Hungria e alguns países assim. Será que vamos ter tal Europa mesmo a duas velocidades agora, duas velocidades noutro ponto? Não, na minha opinião, eu quero dizer que estou completamente de acordo com este problema. Porque vai chegar aqui um momento, desculpa dizer, na questão da paz na Ucrânia, chegará um momento em que terá de existir uma determinada ação de países europeus, que se não é uma ação, se a ação militar não é da NATO, tem de ser de um conjunto de países europeus que autonomamente levam as suas forças militares ou tomam uma determinada posição. Isso será uma nova união. Não, sim, diferente desta, ou não? Eu já aqui tinha dito o seguinte e vou voltar a dizer. Aquilo que o professor Silvério Cunha está a dizer no ordenamento mundial, eu estou completamente de acordo, as potências de primeira e as potências de segunda. Agora, resta saber, essa é uma das coisas que está em aberto e que iremos falar nela aqui várias vezes, é quais são as de primeira e quais são as de segunda. Os Estados Unidos estão a colocar a Rússia já para o segundo nível porque não se consideram adversário? Eu acho que não. Eu acho que é uma das contrapartidas que Trump dá a Putin, tem razão, é claro. ser da primeira divisão. É pô na primeira divisão. Sim. Exatamente. Tem razão. Isso é verdade. Pode ser uma contrapartida. Porque, no fundo, o que nós estamos a falar é dos impérios, certo, professor? Certo. Dos imperadores, não é? Portanto, e Putin é reconhecido por outro imperador, o imperador Trump, como imperador. Portanto, aliás, deixa-me dizer uma coisa. Putin teve uma frase muito curiosa logo a seguir, quando o Trump veio com aquelas saídas. Disse assim, eu estou disposto a sentar-me com Trump para falar. Putin disse isso. Claro. Agora, o problema da Europa, que é aqui que se coloca, a Europa está longe disso. Porque não tem um imperador. Portanto, aquilo que o professor está a falar... Estamos todos de acordo, era a lógica. Se houvesse lógica, se houvesse grandes políticos, o salto rápido era a união da Europa. Portanto, a união, os Estados Unidos do Estado Europeu, em que que se assumia também como um império, como uma potência de primeira linha, que negociava com eles. Com 450 milhões de habitantes. Exatamente. Agora, isso eu não acredito que vá acontecer, mas há uma coisa que pode acontecer. E eu estou convencido que ela vai acontecer, vamos ver se temos tempo para isso, porque há o relatório da Dinamarca que nós não temos tempo, e os 3 cenários que aponta que nós não temos tempo hoje para falar nisso, ponho eu, mas a Europa, de uma forma ou de outra, espero ter tempo para isso, vai ter que se rearmar, vai ter que reindustrializar na indústria do armamento, etc, não só para assegurar a defesa da Ucrânia, como para assegurar a defesa dela própria. Porque Putin não vai ficar pela Ucrânia. Putin, ao ser imperador, como aqui dissemos, em pé de igualdade com os Estados Unidos, e ele organizando a economia e as coisas estabilizando, e no plano que fala a 2 anos, a 5 anos, conforme o tempo, ele invade mais terreno. Inclusivamente, nesse estudo dinamarquês, e que não é o único, põe a hipótese de uma invasão da Europa toda, a 5 anos. Portanto, isto que é a proposta do seu grande ideólogo, Alexander Dugin. Exatamente. Portanto, isto que aqui está foi o que aqui se passou. Há quem diga que
Por acaso, eu achei interessante num debate na televisão, não sei se foi o mesmo debate, mas havia alguém que dizia que estamos perante o Tratado de Munique, onde Chamberlain ficou todo contente, e os líderes da França e tudo isso, autorizaram que Hitler invadisse os Sudetas, quando já tinha tomado conta da Áustria, e por aí diante. Assim que eles viraram costas, pouco tempo depois, invadiu logo o resto da Checoslováquia, não é? Agora, a dúvida é esta: estamos perante a repetição do Tratado de Munique ou perante a repetição do Pacto Germano-Soviético, que eu não sei se foi em Moscou que ele foi assinado. Ajude-me lá, professor. Tem ideia? Não posso dizer. Também não se lembra. Julgo que foi Molotov que foi a Berlim. Não tenho dúvida. Julgo que foi Molotov que foi assinado em Berlim. Ou um pacto ou outro. E isto é engraçado porquê? Porque se for o Pacto Germano-Soviético, é aquilo que estamos a falar. É a divisão da Ucrânia e do resto dos despojos entre dois imperadores. Que, no caso da União Soviética e no caso da Alemanha nazi, teve o desfecho que nós sabemos. Afinal, aquilo não foi o que se pensava. Aquilo voltou dali um volte-face. E aqui, por isso é que há bocado dizia, pode ainda não estar tudo perdido, ainda pode haver aqui um volte-face. Mas dizia eu, para não quebrar aqui o meu raciocínio, que a Europa, contra a sua vontade, ou a seu favor, mas vai ser contra a sua vontade, vai se rearmar e tal e qual como conseguiu ter e tem o acordo de Schengen para as fronteiras, como teu o tratado do euro, da moeda única, há de ter e vai ter que há de ser um tratado para a sua própria defesa. Agora, há mais dúvidas. Mas também levanta isso, obriga também a uma reindustrialização geral, a uma soberania económica certo, está global, a ser feita. etc. Professor, a Europa neste momento já tem mais capacidade a nível de munições do que os Estados Unidos. A nível da força aérea, a nível de caças, desse material, estamos ao mesmo nível tecnológico. A única diferença é que os nossos são mais caros do que os americanos. Mas isso, com as encomendas, começa os blindados, tudo isso, a Europa já tem capacidade. Portanto, não é difícil andar para a frente a nível da inteligência artificial e tudo isso. Basta a Europa desburocratizar para acompanhar os outros. Portanto, isso mais ou menos é possível e vai ser necessário que aconteça. Agora, o desfecho que isso vai ter, nós não sabemos. Nós não sabemos qual vai ser. Como é que se vai portar Putin, como é que se vai portar Trump. Sendo que, e volto à minha, Putin é um homem inteligente, é um imperialista e determinado, sabe muito bem aquilo que quer, e Trump é um velho fanfarrão. Putin também tem uma... O miúdo é capaz de ter razão, quem manda é o pai. Ou vários indivíduos que mandam, ele pensa que manda e que faz grandes negócios, é que o homem tem quase 80 anos. E uma das diferenças, portanto, se calhar também... mantém a fanfarrice dele. Agora, vamos ver até onde é que ele consegue. É a questão do tempo político, porque Putin, tendo o poder na Rússia, não saindo do poder na Rússia, tem mais tempo do que Trump, que tem 4 anos de presidência, e, portanto, tem tempo para pensar ou trabalhar de outra forma. Isso é se ele não alterar a Constituição. Isso é se ele não se perpetua. Porque nada nos livra. Eu gostava de ouvir a opinião do professor sobre isto. Sim. Ia perguntar precisamente onde é que isto... O Putin alterou... O Putin, que é um bom exemplo para não irmos mais longe, há mais, mas o Putin alterou a Constituição para se perpetuar no poder. Isso será possível nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, teoricamente, não é possível se o Congresso aceite por maioria qualificada, que não há neste momento. Mas há um problema interessante que se está a colocar neste momento nos Estados Unidos e que é muito importante. Neste momento, como se sabe, há medidas de Trump que são puramente voluntaristas, que são ilegais. E acontece à luz da própria lei. Isto é, são possíveis se houver certos procedimentos a seguir que ele não segue. E há tribunais federais que estão a bloquear as medidas de Trump em nome precisamente da lei. E o que está a acontecer é uma coisa curiosa, é que os tribunais ordenam e neste momento as autoridades não cumprem. Há uma espécie de rebelião do poder executivo contra o poder judicial. E depois o Elon Musk, por exemplo, do X, vem dizer o juiz não sei quantos não tem que se meter em política. A questão não é essa. Não é a questão da política, quem se está a meter no direito é que é o executivo que é político. Coloca a questão entre a burocracia e a democracia, sim, como claro, se assim fosse, claro, que é o típico, a utilização de um tribunal não do legitima uma democracia. O populismo tem uma coisa que é assim. O populismo, aliás, há uma frase que é célebre, não é? Que é a frase, aliás, de Mussolini, que é eu, o povo. Eu, io, il popolo. E que, aliás, a origem há um livro sobre o populismo que tem este título. O título que Mussolini deu. Portanto, eu sou o povo. E, como sou o povo, eu posso fazer tudo.
E, portanto, o populismo é isso. O populismo é a partir do princípio de que o povo nunca se engana. Isto é uma coisa muito curiosa, porque é a partir do princípio que o povo nunca se engana e, portanto, não são precisos filtros. E, portanto, a vontade popular agora é esta e pode cometer até um massacre. E tem razão. Bem, e a pergunta que se põe é, mas então, tem sempre razão. Mas na história já aconteceu tudo e mais alguma coisa. O povo já se enganou muitas vezes e por isso é que a democracia representativa criou os check and balances, não foi por acaso. Putin, de facto, é um homem desmemoriado em certos aspectos que não quer saber da história. Mas a razão é esta. Porque é que nós temos neste momento, vamos pôr assim a questão, 180 a 200 anos de democracia representativa? Porque tivemos antes 300 e tal anos de monarquia absoluta. Tivemos, antes disso, a Idade Média com monarquias absolutas, aí todos os efeitos, e tivemos antes o Império Romano, que era absoluto. Portanto, nós tivemos, até hoje, com exceção de um pequeno período no século V a.C., na Grécia, em que havia uma democracia direta, com alguma, enfim, com uma luzinha de liberdade, muito relativa, claro. Tirando isso, nós temos uma história judicial, política, etc., onde vingou o arbítrio, o despotismo, etc. E o que é que sucede? O intervencionismo do poder, etc. E o que é que sucede? Foi tudo menos democracia liberal. Exatamente. O Montesquieu é que viu a questão bem, disse assim, não, no espírito das leis, foi Montesquieu que diz isso, não, nós temos que criar aqui um sistema de equilíbrio para impedir o abuso de poder e evitar a concentração de poder. Nós estamos a assistir neste momento a uma coisa curiosa, quer no Irão, quer na Rússia, quer na China, quer nos Estados Unidos, está a haver uma concentração de poder. E isto é muito curioso porque é voltar atrás da história. E acontece que quando hoje se diz o povo nunca se engana, não, o povo enganou-se muitas vezes. E outras vezes não. Mas muitas vezes sim. Mas por isso é que tem que haver poder e contra-poder. E tem que estar garantido nas normas e o poder tem que saber conter. E acontece que Trump não sabe conter neste momento. E é um grande problema que está a pôr. E permita-me dizer o seguinte, neste momento, o Partido Democrata está paralisado porque está incrédulo. E há neste momento uma coisa curiosa, o Partido Democrata não sabe ainda qual é a estratégia que vão adotar. Há juízes que estão a aplicar a lei, nada mais. Há governadores democratas de certos estados que estão efetivamente, a tomar medidas. Mas está a haver uma onda avassaladora em nome de uma espécie de qualquer coisa. Quando nós pensamos assim, mas Trump ganhou por 3 milhões de diferença, ou assim uma coisa, e em alguns estados por poucos milhares, por isso é que teve maioria no colégio eleitoral. É curioso que o Partido Democrata está tão débil e tão falho de liderança. O Partido Democrata não tem, nos Estados Unidos, neste momento não tem liderança. E Trump está a aproveitar-se disso também. Uhum. Deste tema partimos para um segundo e... Mas não é impossível... Nada é impossível. Mas é aquele ponto. Nada é impossível. Partimos para outro tema, vamos a meio do nosso programa e entramos em alguns pontos de agenda de maior proximidade. Falamos aqui em Portugal, notícias que estiveram em destaque durante a semana. Portugal desceu no índice de percepção da corrupção, caiu 9 lugares neste índice relativo a 2024. Está agora na 43ª posição com 57 pontos. Este índice de transparência internacional é publicado anualmente desde 2012, analisa a percepção da corrupção em 180 países do mundo. É um estudo que não é feito por um inquérito, não tem inquéritos a perguntar às pessoas se acham que a população ou se os seus líderes são corruptos ou não. É um trabalho que é feito com uma metodologia diferente, através da análise de vários mecanismos de interação da população ou dos utilizadores com os mecanismos do Estado. José Faustino, o que é que te parece um índice como este? Dado o adiantado da hora, vou perder pouco tempo com isto e cada vez tenho mais dificuldade em falar em corrupção. Começa a haver temas, eu acho que passamos a vida em Portugal e na Europa, isto vem no seguimento daquilo que estávamos a falar, justamente a de falar de coisas que não têm importância nenhuma ou têm muito pouca importância. E as coisas essenciais a gente não fala. E eu vou falar nelas. E vou já dizer. Nós tivemos uma potência extraordinária naval de construção. Tínhamos a Lisnave. Fazíamos comboios na Sete Nave. Até fizemos cá... Na Sorefame. Na Sorefame. A Sete Nave era também barcos também. Tivemos até os Panduro, que da Beckett nós fazíamos. Fazíamos pistolas, metralhadoras, fazíamos G3, fazíamos uniformes, tudo, fazíamos munições, a fábrica de braço de prata. Acabámos com tudo. Todo. Não temos nada. Zero. Acabámos com tudo isso. Isso é que devia preocupar as nossas gentes e os nossos políticos, como é que a gente faz a reindustrialização disto. Temos pela frente, o professor falou e bem, a inteligência artificial.
há vários encontros disso, há gente a trabalhar nisso. Eu, quando digo a inteligência artificial, digo o avanço tecnológico, a tecnologia, a ciência. É aqui que é a inovação, é aqui que tem que se trabalhar. Como é que vamos gerir os nossos recursos humanos? Como vamos gerir o futuro? Como é que as coisas vão trabalhar? Eu não vejo ninguém preocupado com isto. A corrupção tem que exigir. Com leis tacanhas e bruxeças e parvas, só fomentam a corrupção. Basta ver aquele tratado pró-corrupção que é o famoso, como é que aquilo se chama? Código da Contratação Pública. Aquilo é um incentivo à corrupção. Mas não mexem naquilo, não a vírgula. Não uma vírgula, quer dizer, ninguém faz nada em prol de coisa nenhuma. E, portanto, tudo contribui para a corrupção. E agora arranjamos uma situação que é esta. Já todos os portugueses eram bandidos até prova em contrário. E agora são os políticos que se arranjaram eles próprios, são corruptos até prova em contrário, especialmente os autarcas. Ora, isto não é, como é bom de ver, isto não existe, isto é ficção pura e, portanto, é difícil, de facto, trabalhar nestas circunstâncias. Eu quero cá saber que os índices de corrupção fossem mais altos ou mais baixos. Há corrupção? Há. Porquê é que há? E como é que acabamos com ela? O problema está identificado. Muito ou pouca, existe. Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ela. Como? Esse é o objetivo. Agora vamos arranjar a estratégia e aplicar as táticas necessárias para fazer isso. Nada. Não sou falar em nada disso. Agora, não me venham falar que o Presidente da Câmara ou que o Ministro, ou não sei quê, que almoçou com o outro Ministro e que gastaram 300 euros no almoço. Eu não quero perder tempo com esse tipo de roupa suja e de parvoíces. E que nomeou o outro e que fez não sei o quê, não sei o que mais. Em que mundo é que vivem? Querem quem? Querem criar... E daqui a nada parece o Admirável Mundo Novo. É que muita gente agora também fala no Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo é das coisas mais tenebrosas que houve. É um romance de ficção científica. Em que as pessoas já nasciam para certas funções. Para serem intelectuais, para serem empregados. Eles querem o Admirável Mundo Novo onde há que havia os que nasciam para dirigir, para ser políticos. É isso que querem. O mundo é composto de cidadãos e de pessoas. Portanto, onde há pessoas e onde há legislação ultrapassada, que eu nem digo do século XIX, a pessoa gosta muito de dizer que é do século XIX, são do século XVII, ou pior, esse é lá ou da pré-história, não é? Que são um fomento à corrupção, como é evidente. Façam alguma coisa para acabar com a corrupção, deixem essa conversa da corrupção. Silvério Cunha, um comentário. Olha, eu vou começar por dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a questão da corrupção é uma questão que deve-se, quando se quer combater a corrupção, deve-se pensar sempre num fenómeno. Corrupção sempre houve. Já na Grécia Clássica havia corrupção, na Roma Clássica havia corrupção. Sim, corrupção é quando alguém quer... A corrupção deve ter nascido no dia em que alguém, para obter uma vantagem rápida, teve de fazer um favor a qualquer outro. E esse outro podia fazê-lo e podia, portanto, dar-lhe essa facilidade. Claro que isso gera depois laços de interdependência, laços de interinfluência e claro que a corrupção depois começa a ser isso, até ao ponto que nós temos o que se por causa da máfia, que infiltrou todo o Estado italiano, incluindo os próprios serviços secretos italianos, que é uma coisa espantosa, foi infiltrado pela máfia. A máfia, realmente, e que matou até o general della Chiesa, que era quem liderava os serviços secretos italianos e que era um homem especialista no combate. Bom, a máfia. Agora, isto para dizer o quê? Que a corrupção sempre houve. A noção que as pessoas têm da corrupção também tem muito a ver com uma visão pessimista. Mas essa mudou. A concepção mudou. A coisa das pessoas hoje trouxe uma concepção que também tem a ver muito com outros aspectos, que é a ideia de que meio mundo rouba outro meio, porque no fundo há uma ideia de desconfiança genérica que se estabeleceu na sociedade. As pessoas têm uma espécie de hostilidade latente nas suas relações interativas, em que as pessoas... Isso é uma coisa que se nota muito. E o que é que sucede agora? É que, eu para ser franco, acho que as percepções da corrupção, a sensação de corrupção, alimenta, obviamente, no fundo, a ideia que as pessoas têm e, portanto, quanto mais houver a divulgação disso, mais também sensações têm as pessoas. Mas a sensação não é uma realidade. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que a corrupção, de certa forma, hoje há menos corrupção do que havia há umas décadas, eu até acho isso. Sabia-se, hoje sabe-se é mais. E há mais escrutínio. Agora, o Jefferson estava a dizer bem o seguinte, as normas que existem, as leis que existem, têm que ser leis racionais e têm que ter objetos bem precisos. E, por exemplo, o Código da Contratação Pública, de facto, é caótico por uma razão. Porque aliou-se até à sessão de corrupção. Eu dou um exemplo. Porque é que hoje, por exemplo, há tanta dificuldade em aplicar algumas normas do Código da Contratação Pública? Porque dá a sensação que, se forem aplicadas, e a lei permite-o,
há o perigo de se dizer que é corrupção. E então há coisas mais fáceis que se podiam fazer, mas que os decisores não fazem, porque têm medo de ser acusados de corrupção. Isto é uma coisa muito curiosa. Quando, na verdade, podem até estar a agir muito, muito bem. Portanto, a questão que se coloca, e eu, enfim, agora é uma questão técnica da questão, portanto não vale a pena. Agora a questão que se coloca eu penso que é uma pescadinha de rabo na boca também. Porque também, sou franco, um índice de sensações é um índice que assenta em pressupostos falsos, porque as sensações podem ser provocadas. Por exemplo, os jornais, todos passam a vida todos a dizer e dar notícias incompletas. A comunicação social, e claro, as redes sociais nem é bom falar. As redes sociais inventam histórias incríveis. Mas há também órgãos de comunicação social que dizem assim, isto acontece, e dizem notícias que são parciais, ou parcelares, melhor dizendo, parcelares. Se eu disser uma coisa, algo que é parcelar, posso estar a insinuar que há coisa de ilegal e as coisas serem legais. E como há a sensação de que as pessoas andam a enganar, há logo a sensação, e então caímos em cima dos políticos. Finalmente, há uma coisa que é preciso dizer. O povo, o tal povo, esquece um pequeno pormenor. Os políticos são representam a sociedade. Portanto, nos políticos há tanta gente como na sociedade que tem defeitos que é normais. Eu diria assim, caramba, se hoje Churchill fosse político, era execrado por toda a gente, e portanto foi um herói. Acontece que, porquê? Porque cometeu erros, como toda a gente também. O que é que sucede? É que acho que índices de sensação ajudam a baixar a autoestima dos portugueses na questão da corrupção. Portanto, acontece que as pessoas acham que há mais corrupção porque há mais sensações, mas sensações não são provas. É preciso que haja provas. Uma das coisas que mais me irrita na vida corrente é o seguinte: tem que haver provas objetivas e materiais das coisas. O que é que sucede? Sucedem coisas estranhas. O José Faustino, por exemplo, falámos na semana passada nisso. Olha, o Ministério Público censurou o antigo Ministro das Finanças, achando, no entanto, que ele não era culpado de nada. Ora, o despacho de arquivamento não pode censurar ninguém. Isso, por exemplo, para mim, foi um erro da máquina da justiça, porque não compete mandar arquivar e dizer que uma pessoa, apesar de tudo, merece censura. Se merece censura, tem que haver uma sanção jurídica qualquer, porque sanções morais não podem ser. Não pode haver sanções morais. O Ministério Público, por exemplo, um tribunal não é uma igreja. As sanções morais, sem sanção, uma sanção moral, não é uma sanção jurídica. Uma sanção jurídica é aquela que se efetiva. Portanto, se eu digo que uma pessoa é inocente, é inocente. Se é culpada, é culpada. Disto, aquilo, aquilo, para aqui, para lá, mais, menos, contornantes, agravantes, etc. Mas as coisas têm que ser claras. Ora, acontece que, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele despacho que iliba, por exemplo, o ex-ministro Fernando Medina, mas com aquela coisinha de que houve qualquer coisa, isto cria logo nas pessoas a sensação de que isto é meio mundo que anda a enganar outro meio, é a própria máquina da justiça que está inquinada. Ora, isto não ajuda a nada e acontece que eu penso, com toda a franqueza, que, portanto, em suma, o que eu penso em resumo, eu acho que um índice de sensações não é um índice real. E, portanto, para mim, mostrem-me uma coisa, é provas reais, comparativas de país para país, de corrupção julgada, materializada, apurada. Pronto. Vamos, neste programa, ainda tratar dois temas. Um bastante local, com as autárquicas que começam a ter candidatos, já eram conhecidos alguns. A CDU já apresentou o seu esta semana. João Oliveira, que já foi candidato a deputado aqui pelo Distrito de Évora, é natural de Évora e é apresentado como candidato à presidência da Câmara de Évora. Atualmente é deputado no Parlamento Europeu. José Faustino era o candidato que se esperava, de quem se falava, da parte da CDU? Eu não esperava. Nas minhas análises nunca me lembrei do João Oliveira e até lhe peço desculpa por isso. Não é peço desculpa pessoal. Portanto, aqui declaração de interesses, gosto do João Oliveira, boa pessoa, sempre me tratou bem, foi um colaborador aqui da rádio, somos amigos. Ideologicamente não temos nada a ver um com o outro, mas isso não quer dizer nada, não é? Portanto, não. E eu estou aqui não é para dar a minha opinião, é para fazer análise política. Ora bem, eu não me lembrei de João Oliveira porque, para mim, João Oliveira era um assunto arrumado. Arrumado não é o termo. Era um assunto resolvido, que também não é grande termo, porque resolvido pressupõe a resolução do problema, não é? Portanto, mas resolvido, arrumado, serve para aquilo que eu quero. Ou seja, João Oliveira está num lugar certo, desempenha bem o papel, tenho ouvido as intervenções dele, defende, nota-se que cada vez, ele como todos nós fica cada vez mais velho, todos vamos ficando, e ele vai adquirindo muita experiência e hoje tem muito mais bagagem
política tenha adquirido. Ele é uma pessoa muito inteligente e, inclusivamente, vê-se que já domina com muita facilidade dossiês de política da Europa e internacional e, portanto, está a ocupar muito bem o cargo para o qual foi eleito. Eu não sei dizer, penso que não há nada na lei que ele pode suspender o mandato e se depois voltar ou qualquer outra coisa. Isto se não ganhar as eleições. E é aqui que o problema se coloca, porque eu não sei dizer neste momento o que é que poderá acontecer. Porque se o João Oliveira tivesse sempre ganho as eleições a que se candidatou, ou seja, se tivesse sido sempre eleito deputado à Assembleia da República, eu diria assim: ó diabo, o Carlos Zorrinho tem aqui um problema delicado para frente, porque tem aqui um adversário à altura. Mas João Oliveira já perdeu umas eleições, penso que uma ou duas, não tenho a certeza, mas pelo menos uma já perdeu. O que quer dizer que João Oliveira, com a CDU, a força a que pertence, é uma formação que pode perder, digamos assim. Já aqui disse de outra vez, Carlos Zorrinho, com o PS, com a camisola do PS, para a Câmara, ou aqui, que eu me lembro, nunca perdeu. Que me lembro, não sei se estou a cometer algum erro. Portanto, eles jogaram só num campeonato. Na Câmara nunca jogou esse campeonato. Não sei se me faço entender. Agora, eu sei que as eleições legislativas são diferentes das eleições autárquicas. Resumindo e concluindo, João Oliveira é uma excelente escolha para candidato a Presidente da Câmara. Eu nunca me lembrei dele, por um motivo que já expliquei, por ele estar na Europa e a fazer um bom papel, e porque nunca não me vinha à cabeça ninguém capaz do Partido Comunista a apresentar para candidato à Câmara de Évora. Ou pelo menos uma pessoa comparável do ponto de vista político e eleitoral, note-se, não estou aqui a fazer outro tipo de julgamento, equiparado, neste caso, a João Oliveira. Porque aquele jovem vereador, o Alexandre Varela, vice-presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, tenho como um político competente, uma pessoa hábil e que tem progredido bem e que tem feito bem o seu papel. É a opinião que tenho e é aquilo que os indicadores me dizem. Mas então é que era um jogo no escuro. Quer dizer, a CDU está com a possibilidade, porque existe a possibilidade real de perder a Câmara, e a jogar com um candidato que nunca foi candidato à Câmara, independente da experiência política que ele tem. E, portanto, era extremamente arriscado. Para mim, o Alexandre Varela não era um candidato potencial para ir à luta, por exemplo, com o Carlos Zorrinho. Por exemplo. Com o Sim, já acho que sim, porque ele também nunca concorreu, me lembro. Concorreu há 4 anos. Concorreu, mas não ganhou. Está equivalente a ele, digamos assim. Portanto, nunca jogou no campeonato na primeira divisão. Agora está tudo nessa divisão. E, portanto, o Partido Comunista fez uma boa escolha, se calhar também não tinha outra possibilidade. É um bom candidato. Agora vamos ver o que é que daqui sai. Portanto, é pessoa que não posso dizer mais do que aquilo que estou a dizer. Portanto, é uma boa escolha, é um bom candidato, mas isso também o Zorrinho são todos bons candidatos até aqui. O Henrique Sinsim também é um bom candidato. Há mais algum? Há mais, já há vários. Já há vários que se apresentaram? Já há vários que se apresentaram, nomeadamente do Chega e... Não, mas do Chega não sei quem é. Ruben Miguel, falámos aqui no programa, chegou-se a falar pronto, aqui. Falámos, mas vamos, não sei, também não sei, mas vamos lá ver. E no caso do Movimento Cuidar de Évora, que se mantém com mas já apresentou a candidatura? Não, oficialmente não apresentou a candidatura. Pronto, mas será a candidata? Também é uma boa candidata, também é uma boa candidata. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem, mas neste movimento, vamos ver, neste primeiro lance, digamos, neste início de jogo, o Partido Comunista, ou a CDU, como quisermos, jogou bem e jogou com uma boa figura. Silvério Cunha, temos Évora a querer roubar os deputados à Europa? Esse é que é o problema. Eu conheço o Dr. João Oliveira também, como conheço o professor Carlos Zorrinho, que é meu colega, e
e amigo, e acontece que bem, o Dr. João Oliveira é uma pessoa muito competente, é uma pessoa muito capaz e muito inteligente, e portanto eu acho que é uma grande escolha da CDU. Eu acho que nestas eleições, para já, há uma coisa que aconteceu, mas há uma coisa que já está a acontecer, que é o seguinte: para mim, quer o Dr. João Oliveira, quer o Professor Carlos Rinho, são as duas personalidades, digamos, de âmbito nacional que se candidatam, porque os outros candidatos não são de âmbito nacional, são de âmbito local. E, portanto, acontece que e isto vai também permitir, digamos, sabemos que as eleições autárquicas são locais, bem entendido, mas há sempre aquela ideia de ter alguns pesos pesados que aparecem em alguns sítios. Ora, é indiscutível que com este leque que já foi apresentado, a não ser que o Bloco de Esquerda tire aí um coelho da cartola que seja especialíssimo, Francisco Louçã, que eu não estou a ver, por exemplo, não é? Mas que não estou a ver, mas tem ligações a Évora. Tem ou não portanto, tem? Não sei se tem, acho que não. Nem eu, Acho que eu também não sei. Mas também não é preciso, não é requisito. Não é requisito, mas acontece que, enfim, é conveniente. Seja como for, eu penso que João Oliveira e Carlos Rinho são, digamos assim, os dois grandes candidatos de, digamos, categoria nacional. Que, devo dizer, isto agora é objetivo, o que eu estou a dizer é objetivo, sem negar o valor dos outros candidatos, que alguns eu conheço. Devo dizer que é importante que Évora tenha, se tiver um Presidente da Câmara, tenha um Presidente da Câmara de primeiro nível. Por uma razão, porque Évora está a precisar disso. É uma cidade importante, historicamente importante. Curiosamente, noutros pontos do país, no Norte, acha-se que Évora é importante e, portanto, tem que ter alguém que tenha uma voz importante e que tenha peso específico. Eu diria até, ainda é importante. Évora ainda é uma cidade importante. E, portanto, acontece que seria bom que o Presidente da Câmara fosse uma voz que tivesse peso político no plano nacional, independentemente da força partidária a que pertencesse. E acho que os dois, João Oliveira e Carlos Rinho, têm essa dimensão. Agora, a política hoje está muito por baixo. Com isto não quero dizer, portanto, naturalmente que os outros candidatos são maus, nada disso, não é essa a questão, ou que não sejam capazes de desempenhar os seus papéis. Estou a dizer apenas que essa característica não têm. E depois queria dizer que o que é mau, ao meu ver, para Évora como cidade. Acho que qualquer grande partido devia ter aqui sempre um nome de peso nacional. Agora, afinal de contas, Évora é a grande cidade do Alentejo em termos de populacionais, etc. Portanto, é assim mesmo. E o Alentejo é um terço do país, em termos de área. Agora, acontece que a questão que se coloca é se João Oliveira vai conseguir inverter os resultados que a CDU tem vindo a ter e que tem sido, digamos, na descida. Claro que nas últimas eleições teve maioria relativa, mas já não suficiente para ter mais do que não desigualou o número de vereadores, e essa é que é a grande questão, que é o grande desafio que o Dr. João Oliveira vai ter, é inverter este processo. Claro que eu penso, com muita franqueza, que quer Carlos do Rinho, quer João Oliveira, são pessoas cuja personalidade ultrapassa um bocado os seus partidos, e acho que eles terão sempre votos além dos votos partidários. Mas chegará, no caso de João Oliveira, chegarão esses votos? Não sei. E, portanto, a questão que se vai pôr é uma grande prova para ele, e acho que eu também devo dizer uma coisa, felicito daqui, aliás, os dois... E é um grande risco que ele vai correr. É um grande risco, mas eu devo dizer que felicito aqui os dois candidatos, enfim, dado que eu conheci-los pessoalmente, felicito os dois por uma razão, porque acho que eles correrem esse risco é também demonstração de coragem pessoal, do lança político. Das autárquicas, para concluirmos o programa, voltamos a uma página internacional para falar do que se passa no Médio Oriente. E não temos muito tempo, durante a semana ficou a sensação de que o cessar-fogo no Médio Oriente estaria a terminar iminentemente, mas entretanto o Hamas disse que iria libertar mais 3 reféns israelitas no sábado, como estava previamente definido. José Faustino, esta questão do cessar-fogo entre Israel e o Hamas é algo que está mesmo para terminar ou não? Não, eu a leitura que faço disto é esta. Apesar de tudo aquilo que aquilo foi dito por mim, pelo professor Silvério Cunha, que em muitos aspectos, se não na totalidade, sobre a primeira questão das potências e do mundo, não foi, praticamente estivemos de acordo em tudo. Eu quero acrescentar aqui uma coisa que disse, e chamei exatamente a Trump um velho fanfarrão. Eu acho que é um velho fanfarrão, comparativamente com Putin, que disse aquilo que era. E um velho fanfarrão. Eu vou aqui até contar uma coisa. Na minha vida, por brincadeira, eu também sou velho, não é? Eu também sou velho. Nem me importa me chamem velho.
Idoso é que eu não gosto, mas velho é um nome carinhoso até, não é? Mas eu não sei se conhecem, o professor deve conhecer, o Matias também, toda a gente conhece, os velhos assim como eu e outros mais velhos, não interessa o que foram, nem o que são, nem nada disso, mas são os melhores, eles fizeram, quando eram novos faziam assim, e quando não eram tão novos também faziam, e agora continuam a fazer. É preciso ir apanhar, não sei o que eles vão apanhar, e se é preciso fazer, eles também fazem. Eu chamo-lhes super velhos. É um super velho. Cá na minha classificação chamo-lhe um super velho. O Trump é um super velho, mas é velho, e é fanfarrão. Portanto, o que é que acontece? O super velho gosta, sobretudo, de ser elogiado. E quanto mais o elogiam, mais ele mais fanfarrão fica. E o que é que Benjamin Netanyahu é outro indivíduo esperto, que não é parvo nem é maluco. Sabe muito bem o que é que anda a fazer e sabe perfeitamente o que quer. Gosto ou não se gosta dele, tenha boas políticas ou não tenha, sabe fazer. E tem uma coisa... tem aqui uma coisa, o Trump também tem legitimidade democrática, que é uma coisa que o Putin não tem. Não tem totalmente legitimidade democrática. Mas, apesar de tudo isto... Para concluir... Apesar de tudo isto, Benjamin Netanyahu não quis dizer aquilo que ele pensa. E arranjou maneira do velho fanfarrão super velho dizer aquilo que ele queria dizer. E dizer ao Hamas, meus amigos... Se vocês param com a entrega dos reféns, a gente parte disso tudo. Como é que o professor diz? Escaqueiramos isso tudo, não é? Isso vai tudo no raso. E o velho, o fanfarrão, prestou-se a isso. Portanto, quem estava a falar não era ele. Aquela fanfarriça, aquilo assenta-lhe bem. Aquilo era tudo ideias do Benjamin Netanyahu, que lhe disse, que o convenceu a dizer aquilo. A Riviera, aquela coisa toda, como quem diz, isto que dava jeito era vocês irem embora para a Jordânia e para o Egito, entendam-se lá, portanto, no caso do Trump, negocia com o Egito e com a Jordânia, aquilo é tudo limpo, é tudo reconstruído e aquilo depois é o que Deus Nosso Senhor quiser. Mas com a certeza que aquilo é para arrasar, porque o Hamas vai ser difícil de vencer. E se as coisas pararem e os reféns pararem, então temos aí um problema. Depois criou-se ali uma situação dúbia se era entregar os reféns todos até sábado ou se era só entregar 3. Dava várias leituras. E parece que é entregar 3. Portanto, o processo continua. Ou seja, é adiado. Para o Hamas é maravilhoso. Entrega 3 reféns, continua a abastecer os túneis, continua a reorganizar-se porque a guerra vai continuar. Agora, vamos ver se Benjamin Netanyahu, com a ajuda de Trump, consegue impor aquilo que diz e dizer ou vêm os reféns todos ou a guerra começa já. Isso é possível que aconteça. Mas parece que não vai ser... Silvério Cunha, o que é que acha que vai acontecer? Sinteticamente, eu acho que também vai ser preciso tomar nota de outras variáveis também, que é o caso da Arábia Saudita e naturalmente e as posições da Jordânia e do Egito. Aconteceu uma coisa impressionante que foi o rei da Jordânia ir a Washington. Mas acredita que o Egito e a Jordânia que diga, eles que venham que a gente recebe. Isso não vai acontecer. Não querem. E acontece que houve uma coisa muito embaraçosa que a gente viu nas televisões, que foi o rei da Jordânia disse isso. Sim, o rei da Jordânia, não à frente de Trump, mas depois. Mas acontece que estava ali a falar com Trump e, notadamente, viu-se que ele estava com reservas, estava numa posição muito difícil e Trump atalhou e até respondeu por ele, inclusive aos jornalistas, o que mostra um autoritarismo enorme e que o rei da Jordânia ficou encostado à parede. Agora, também há quem diga o seguinte, a Arábia Saudita, que, como sabe, os Estados Unidos ajudam muito a Jordânia e o Egito em termos financeiros, mas a Arábia Saudita não precisa, já disse que não aceita também a solução de Trump e disse que não se importa, inclusive, de financiar então a Jordânia e o Egito e, portanto, mandar ao diabo Trump. Bem, ao diabo não, mas acontece que neste momento há um problema, é que a Arábia Saudita já não está tão interessada e já não depende tanto de Trump, nem está tão interessada nas relações com Israel, porque já fez as pazes com o Irão, ou está a fazê-las. Portanto, acontece que a coisa está mais complicada do que parece. E acho que quando Trump saiu com aquela da Riviera, de um resort da Riviera Mediterrâneo, o resort B, porque a Riviera já existe, não é? Uma Riviera B no Mediterrâneo, acontece que claro, aquilo é uma forma de dizer à Trump que efetivamente quer pôr aquilo tudo fora porque é a única hipótese que há e tal. Mas simplesmente o problema que se põe é este. Não é fácil por uma razão, porque nós estamos, eu já estive a ver com mais cuidado e é verdade. Naquela zona há 7,1 milhões de judeus e 7,3 milhões de palestinianos. É muito difícil
Não, na faixa de Gaza não. Não, na faixa de Gaza não. Sim, mas é que é o conjunto. E acontece que é muito difícil, digamos assim, recolocar, até porque a Cisjordânia está feita num queijo suíço aos buracos, porque os colonatos judeus estão a mandar por lá e, portanto, é uma equação muito difícil. Acho que há aqui muitos interesses divergentes. Agora, se der um empurrão com muita força, pode dar mau resultado também e ter efeitos contrários a prazo. E acho que Netanyahu, que aliás, a meu ver, é uma pessoa que tem mais, a meu ver, perspicácia que Trump, Netanyahu também percebe isso e está a perceber isso. E Netanyahu também não tem interesse em ceder por completo às teses dos seus ministros mais ultra, dos partidos que o apoiam, porque até por uma razão, porque é uma coisa muito interessante, e com isto termino. Netanyahu, que estava a perder popularidade, agora está a ganhá-la. E ele pode ter interesse em livrar-se dos partidos que o apoiam, porque sozinho pode vir a ter um bom resultado eleitoral. É assim que chegamos ao final desta revista da semana na DNFM. Estaremos de regresso de hoje a uma semana, sempre sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir na página dnfm.com, também no canal do YouTube da DNFM, onde pode subscrever para receber uma notificação sempre que há um novo programa. O encontro está marcado consigo para de hoje a 8 dias. Até lá.